seja bem-vindo, né, a mais uma aula de Psicologia Aplicada ao Direito. Bom, nós vamos trabalhar um pouco sobre esse artigo que vocês estão vendo aí, não se preocupem com o nome, a neurobiologia da terapia do esquema e o processamento inconsciente. Meu Deus, o que é isso? Calma, fiquem tranquilos, tá? Então, nós vamos trabalhar esse artigo da seguinte maneira. Vamos dividir em algumas aulas. Eu pontuei nesse artigo que vai ser objeto de discussão. Olha aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Então, vou deixá-lo também disponibilizado, tá, na página do aluno para quem queira ler. Tá ok? Então, eu vou trabalhar com vocês para que vocês possam ter uma compreensão um pouco melhor de um fenômeno que é o seguinte. Quando vocês encontram uma pessoa que vem buscar a assistência de vocês, seja em que nível que ela esteja, nível socioeconômico, nível de normalidade, entre aspas, ou patologia, ela vai vir com uma história. Quando vocês acessarem alguém que vocês precisam defender, por exemplo, o pessoal da área jurídica, no sentido da área do direito penal, ele vai ter, essa pessoa que às vezes você vai estar ali com ela, ela vai ter uma história. Bom, e o que isso quer dizer? A nossa história, ela produz resultados em nós. Nós somos, de uma certa forma, o resultado da nossa história. Mas, isso poderia... Como é que nós poderíamos relacionar isso com a área jurídica? Seria mais ou menos assim, no resumo do resumo. Uma pessoa que vai procurar vocês, uma pessoa que chega até vocês, ela vai procurar com uma demanda, tá? Porque ela não consegue resolver aquilo sozinha, ela precisa de ajuda, ou ela infringiu, vamos dizer assim, alguma norma social, tá? Ou seja, é uma pessoa que quando vai chegar até vocês vai derramar rios e rios de lágrimas para resolver um assunto, então há uma história. É uma pessoa, no caso, que vai ter infringido uma lei, essa pessoa também tem uma história relacionada ao comportamento dela. Vamos imaginar que seja aí, né, como gostam de, às vezes, colocarem uma pessoa com disfunção sexual, uma pessoa dita esquizofrênica ou qualquer outro termo que vocês queiram colocar aí que pode caracterizar, entre aspas, uma loucura. Essa pessoa tem uma história. Mas tem uma coisa em comum em todas essas histórias. Ela quebrou uma barreira. Ela passou um limite. E aí infringiu um dano a ela também, mas não é o caso, à sociedade. E de alguma forma, por isso, ela chegou até os operadores de direito. Então, vamos entender um pouco, né, o funcionamento do ser humano dentro da sua perspectiva histórica, tá? E aqui, então, como eu disse para vocês, eu vou deixar esse artigo com vocês, né, e eu vou utilizar elementos desse artigo, tá, que vai abordar sobre um tema que vocês já devem ter ouvido falar, que é o chamado inconsciente. Tá? Só que esse inconsciente que nós vamos abordar aqui é diferente do que vocês conhecem, que nós conhecemos mais o inconsciente psicanalítico, ou chamado inconsciente freudiano. Aqui, no caso, nós vamos abordar uma outra perspectiva do inconsciente, que é chamado de inconsciente cognitivo, que ele é trabalhado num processo terapêutico chamado terapia focada no esquema. Fiquem tranquilos que aí isso vai ser aclarado. Bom, o que acontece? Todos nós temos olha isso, um processamento inconsciente, tá? Esse processamento inconsciente, ele vai fazer com que a nossa mente funcione, vou dizer aqui como que num piloto automático, tá? O que acontece? Enquanto vocês estão aí, ao assistir, por exemplo, esse vídeo, há uma série de pensamentos que passam em nossa mente. Ou poderíamos falar em nosso cérebro, porque esse termo
processamento inconsciente, ele está ligado ao que hoje vamos chamar assim de neurociências, que vai ser um conjunto de ciências que vai estudar, no caso, o cérebro e sua atuação em diversos campos. Tá? No caso da psicologia, na atuação no campo do comportamento. Então, nós vamos ter aí um processamento inconsciente. Então, quando a gente fala de inconsciente, dentro dessa perspectiva, não estamos no exercício de falar de um local, mas de uma maneira de processar. Quando você dirige um carro, você, por exemplo, faz um processamento inconsciente. Quando você está numa loja e o vendedor tenta, no caso, empurrar uma venda para você, você começa a ficar furioso, houve um processamento inconsciente e desembocou na fúria. Quando você vai fazer alguma coisa e você diz, ai meu Deus, o que eu fiz? Houve um processamento inconsciente e você vê o que? A consequência. Aqui, nesse processamento inconsciente, nós poderíamos pensar da seguinte forma, como às vezes acontece. Meu Deus, o que eu fiz? Se eu tivesse parado para pensar antes, eu não teria feito isso. Estamos falando do processamento inconsciente, do resultado dele. Porque quando você fala, meu Deus, o que eu fiz? Já houve aí, você está vendo o resultado. Mas você não tem ciência do que aconteceu antes. Tá? Então é só para vocês observarem, então, que a ideia de processamento inconsciente, ela diz respeito a elementos que já trabalham dentro de nós, mas nós não temos ali, não conseguimos às vezes parar e ver o resultado. Mas isso não quer dizer que não pode ser parado? Calma, isso é outra história, vamos por partes, tá? Aqui vocês têm, no caso, anatomicamente, uma visão do que diz respeito a esse processamento inconsciente, que vai dizer respeito ao biologicamente hipocampo, mais também as amígdalas, tá? Mas o que interessa aqui é o seguinte, quando se fala da amígdala aqui, com o que ela está relacionada? Com emoções, ou seja, o processamento inconsciente, ele está profundamente relacionado com as emoções. Volto a dizer, o que você vê é o resultado. Pode ser uma alegria também, não precisa ser só uma coisa, vamos dizer, intempestiva, né? Não necessariamente ruim, mas tem um detalhe. As amígdalas trabalham com emoções intensas. Né? Você chora, por exemplo, de alegria por algo que aconteceu. Ou você está profundamente triste por também algo que aconteceu. Tá? Essa tristeza, essa alegria, elas são resultado desse processamento. E vai envolver essa estrutura aqui. Amígdala. Tá? Amígdala relaciona-se com emoções. Tá? Vamos lá. Aí vamos ter então, ou seja, é possível fazer com que esse processamento se torne mais consciente? Observem aqui no parágrafo, tá? O que se coloca, que esse processamento ele vai ser trabalhado dentro do que é chamado de terapia de esquema, que é uma forma de você identificar, vou usar um termo aqui como que comandos, tá? Ou seja, quais são os meus esquemas que eu trago, mas eu não sei. Né? Sabe aquela coisa do tipo assim, quando a mamãe fala com a criança, faz isso direito, menino. A criança, tá? Aí ela cresce, né? Pensando assim, eu tenho que fazer as coisas direito, tenho que fazer as coisas direito, tenho que fazer tudo certo, tenho que fazer tudo certo. Aí é um esquema, tá? Qual que é, no caso, o processo terapêutico? Ele vai ajudar a você a, poxa, eu tenho esse esquema? Eu não sabia. Então eu preciso trabalhar esse esquema. Preciso cortar esse esquema. Aqui, olha só, o autoconhecimento, tá? Ou seja, preciso saber o que eu ando trazendo por aí de esquemas, tá ok? Para que eu vou fazer isso? Para começar a exercer controle, olha aqui, ó, controle sobre as minhas reações, tá bom? Então, com isso, é possível, então, desenrolar esse fio. Agora, o que acontece quando alguém está em estado de vamos dizer, uma patologia, tá? Que vai me levar a um comportamento agressivo contra o outro, ou, né, que a gente vai caracterizar como criminoso. Vou resumir no resumo do resumo. Eu não quero enfrentar esse esquema. Eu não quero enfrentar o meu esquema.
Como eu não quero enfrentar o meu esquema, o que eu vou fazer? Eu olho para fora, eu jogo para fora, tá? Então, quando nós vamos falar então desse processo de enfrentar o esquema, é o autoconhecimento. Eu não me conheço agredindo os demais. Eu não me conheço quebrando uma lei. Eu não me conheço quebrando uma norma. Mas eu me conheço quando eu olho para dentro. Só que aí tem uma questão da dor, tá? Gera uma dor. É doloroso olhar para os meus esquemas e que eu carrego aquilo há muito tempo. Por isso, no caso aí, um processo terapêutico, tá? Que ele vai ajudar o paciente a fazer isso. E mais um detalhe. Vocês viram até aqui agora que foram usados alguns termos, tá? Que é mais da ciência da psicologia. O que eu quero dizer com isso? Vocês, operadores de direito, vão receber um laudo. Um laudo, por exemplo, que pode ser emitido por um psiquiatra, por um psicólogo. Nesse laudo vai estar o quê? Vai estar, no caso ali, a vida interior daquela pessoa num momento X. Mas o que eu quero dizer? É que a linguagem ela precisa ser compreensível. Ou seja, eu como psicólogo, ao produzir um laudo, por exemplo, para o juiz, para o operador de direito, esse laudo não precisa ter jargões técnicos, termos técnicos da minha área, mas sim, né, um termo que seja de compreensão, tanto por exemplo, para o juiz, quanto para o operador de direito, ou outro profissional que não seja da área, no caso da psicologia ou da psiquiatria, né, ou neurologia, aonde vai ser trabalhado aqueles termos técnicos específicos. Ok? Então, espero que tenha esclarecido. Vejam, no caso, na área do aluno, esse artigo, por caso vocês tenham curiosidade, tá? E nós vamos continuar essa conversa, então, na próxima aula. Obrigado a vocês.